Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a essa live e hoje eu quero te falar e te entregar alguns segredos relacionados ao emagrecimento após os 30 anos. Por que que tem tanta dificuldade? Aí muita gente fala, eu faço dieta, faço atividade física, mas não consigo emagrecer da maneira adequada. Não perdo peso, é o meu metabolismo que é muito lento, eu me sinto cansada, eu já acordo de manhã no meu dia muito cansada. E fora tudo isso, além de não conseguir emagrecer, fazer a dieta adequada, fazer atividade física e ainda me sentir cansada, eu tô dormindo mal e eu tenho alguma doença. Hipertensão, Hashimoto, que é uma doença da tireoide, quando acontece o hipotireoidismo, endometriose, enfim, qualquer doença. O que eu quero que você entenda hoje é que a culpa das nossas doenças é muito mais da epigenética do que da genética. Você concorda comigo que se você tivesse um Hashimoto e ele fosse completamente genético, você já nasceria com aquele Hashimoto desde criança? E ele já ia se desenvolver ali na infância e tudo mais. Mas por que tudo as pessoas culpam apenas a genética? Porque ninguém olha para a epigenética. O que é a epigenética? É o que você recebe de fora, é o que você se alimenta. Por exemplo, um creme de testosterona, quando você aplica na pele fora, ali é uma testosterona que está sendo aplicada fora do seu corpo, relacionada aqui à epigenética. E as pessoas sempre culpam apenas a genética. Teve câncer, é só a genética. Não é a alimentação, não é o estilo de vida. E quando a gente para olhar, nós temos muitas doenças no mundo inteiro, muito mais de 12 mil doenças, e dessas, as 5 principais causas estão completamente relacionadas à alimentação, ao estilo de vida, à falta de atividade física, à gordura, à obesidade. E aí você olha e pensa, meu Deus, mas como assim? Como assim? É a genética. Eu tenho essa pressão alta porque meu pai tem pressão alta. Eu desenvolvi aqui essa diabetes depois de 40 anos, 30 anos, mas o meu pai e a minha mãe também têm diabetes tipo 2. Mas será que se você vivesse uma vida saudável, se você comesse bem, se você realizasse atividade física, será que você teria potencial de despertar esses genes que vieram da sua mãe e do seu pai, que estavam ali adormecidos? Ou será que eles ficariam ali adormecidos por muito e muito e muito tempo? Talvez você até morreria e nunca descobriria nada deles. Como, por exemplo, muita gente tem células cancerígenas no corpo, mas essas células, elas não acordam, porque elas ficam ali adormecidas, porque a pessoa tem um estilo de vida diferente. Então, a epigenética é o ponto central. Se você entende a epigenética, se você entende que é o que você está colocando para dentro do seu corpo, que são os contaminantes ambientais, que é a comida que você está comendo, que é tudo que você está colocando para dentro do seu corpo errado, é o que tem potencial de, inflamar o seu corpo, e 2, de despertar os genes ruins que estavam ali adormecidos no seu corpo, né? Então a pergunta é, qual elemento da saúde está faltando em você? Me diga, qual elemento da saúde está faltando em você? Será que você está intoxicado por metais pesados? Será que você está muito inflamado, está tendo uma inflamação crônica? Porque quando o seu corpo está muito intoxicado, ele não tem essa capacidade de realizar uma limpeza. É como se você tivesse com um copo de água e estivesse enchendo a água, uma hora ela vai transbordar. E assim você vai se intoxicando, e uma hora ela vai transbordar. E quando ela vai transbordar, ela vai ativar os genes da doença que você herdou da sua mãe e do seu pai. E aí você vai começar a desenvolver um Hashimoto, vai começar a desenvolver um câncer, vai começar a desenvolver um diabetes, vai começar a desenvolver um problema associado à pressão arterial, né? Uma hipertensão. E tudo isso por quê? Porque, enche o copo d'água, enche, até que uma hora ele vai transbordar, né? Não vai ter aqui, uma lâmina de saída, então você não consegue, você se intoxica e não se preocupa nesse processo detox. Então é impossível falar de emagrecimento sem
primeiro falar dessa grande solução, que é uma solução incrível, que é uma solução que vai desintoxicar, que vai ajudar nesse detox hepático, que o nosso corpo tanto grita pedindo, que é o jejum intermitente. Por que tanta gente fala, eu sou contra o jejum intermitente? Gente, isso começa, sabe onde? Na sua cabeça, minha amiga. Isso começa na sua cabeça. O jejum intermitente, ele é uma técnica milenar. Ele é o melhor para desintoxicação. Não é sobre quantos dias você vai ficar de jejum e nem são sobre quantas horas você vai ficar de jejum, mas é sobre 3 coisas que hoje eu vou te passar e sim, vai acelerar o seu processo de emagrecimento sem dúvidas. Sem dúvidas. Depois que a gente aprende a fazer o jejum intermitente, a nossa vida é outra. Foco, disposição, aquele cansaço. Quando a gente tá. Quando eu, Isabelita, tô extremamente cansada e eu faço um jejum intermitente, no outro dia eu tô mais disposta, mais focada, mais feliz. Por quê? Porque o nosso organismo, ele necessita do jejum intermitente. Todos nós nascemos para fazer o jejum intermitente. Essa técnica é uma técnica milenar, uma técnica maravilhosa. E não está relacionado a essa ansiedade. Ai, mas eu acho que eu passo mal se eu fizer o jejum intermitente. Isso está muito ligado às suas crenças limitantes, que você precisa cortar da sua vida, né? Se tanta gente fica, porque o jejum intermitente, você só precisa descobrir qual o protocolo ideal para você. Porque vai ter jejum de 8 horas, vai ter de 12 horas, de 16 horas, de 18 horas, de 72 horas e o máximo de 4 dias. Então, muitas pessoas que praticam o jejum há muito tempo, elas percebem esse efeito em todos os aspectos da sua vida, desde o metabólico, desde o emagrecimento e o plano espiritual também. Porque a gente consegue se conectar muito mais, né, com Deus, com o que a gente acredita, a gente consegue se olhar, a gente consegue parar, pausar. O jejum intermitente faz a gente ficar mais forte, porque imagina, se você não consegue dominar nem o seu corpo, nem o horário que você vai comer, você fica cada dia mais fraco. Agora, as pessoas que fazem o jejum intermitente, eles ficam cada dia mais fortes, eles ficam cada dia, porque eles já controlam o corpo, então eles começam a controlar a mente, começam a controlar o corpo e começam a decidir o que realmente eles querem para a vida deles. Estabelecem a quantidade de horas e ali eles vão cumprindo. Então, primeiro, quando você vai fazer o jejum, o que é que vai acontecer primeiro? Primeiro vai diminuir essa taxa do açúcar. Segundo o GH, que é o hormônio do crescimento, ele vai aumentar, né? O terceiro glucagon, ele vai ser liberado, né, na sua corrente sanguínea, já fazendo essa regularização do açúcar. Quarto, vai acontecer uma autofagia. Então, você começa a perder o que realmente você gostaria de estar perdendo. E começa a fazer uma regeneração do seu sistema imunológico. Então, é incrível. Tanto para a perda de peso, como para a resistência à insulina, como para a diminuição da inflamação, como para a desintoxicação. Então, é importante que dentro do jejum intermitente você observe a tríade. Qual é a tríade? Jejuar, depois se alimentar e a hora que você vai quebrar o jejum é o mais importante. Por quê? Porque você tá muitas horas ali no jejum intermitente, aí você vai lá, faz um pico glicêmico altíssimo e não tem sentido. Não tem sentido você fazer um jejum intermitente de 14 horas, de 16 horas e já terminar esse jejum intermitente comendo 2 pães, 3 xícaras de café com leite e suco, aí não tem o menor sentido. Quando você vai jejuar, quando você vai fazer o jejum intermitente, você precisa, primeiro, descobrir o seu protocolo, como eu falei, se é 8 horas, se é 12 horas, se é 16 horas, se é 18 horas. Depois, você precisa entender como você vai quebrar esse jejum. E terceiro, a hora que você vai fazer esse jejum. Sempre priorizar a noite. Comer até 6, 7 horas da noite no máximo. E depois atrasar o café da manhã. No outro dia, 8, 9 horas da manhã. E vai ser o suficiente para você ter feito um jejum que vai ajudar muito no processo do emagrecimento. Então, o jejum intermitente é uma técnica que a gente tem nas mãos, né? Pra quê? Pra gente acelerar esse processo do emagrecimento, pra gente desintoxicar e pra gente estar muito mais focada, muito mais concentrada e muito mais liberta, muito mais liberando dentro daquele copo de água que eu falei, né? Um filtrozinho embaixo pra você desintoxicar de tudo que você acumula, né? Durante o dia, dessas intoxicações de metais pesados. Se a gente tá todo o tempo
todo tempo comendo, o nosso estômago vai estar todo tempo fazendo digestão. É digestão, é digestão, é digestão. E aí não produz o que você precisa, porque o seu intestino, ele produz melatonina, que te ajuda no teu sono, ele produz dopamina, que te ajuda no teu humor, ele produz serotonina, que te ajuda a ficar mais feliz, mais animada. Então, se você tá todo o tempo comendo, você não dá a chance pro seu organismo de estar produzindo tudo que deveria estar produzindo para você ficar realmente bem, mais focada, com mais energia, com mais disposição. Ai, mas eu tenho muita dor de cabeça quando eu faço jejum. Minha amiga, você tem abstinência porque você não tá acostumada a fazer jejum e o seu corpo entende que você é viciada. Que você é viciada, minha amiga. Viciada em comer 24 horas. Comer. Ai, eu não consigo ficar 8 horas sem comer. Então procure um médico. Porque uma pessoa que não consegue ficar 8 horas sem comer em 24 horas do dia é uma pessoa que tá doente. Que tem alguma patologia, que tem algo que precisa ser reparado e organizado para que ela consiga fazer o jejum intermitente da forma adequada. Ai, eu não consigo ficar 10 horas. É muito tempo de jejum intermitente pra mim, eu passo mal. Olha, se você passa mal, alguma coisa tá errada. Por quê? Porque o jejum intermitente, ele só vai te trazer benefícios. Ele só tem benefícios. E essa questão dessa dor de cabeçazinha é justamente porque o teu organismo tá reclamando que tu tá um tempo maior sem comer e tu tá acostumada, viciada demais em doce, viciada demais nessas comidas aí que são extremamente viciantes da indústria, né? Porque a indústria, ela produz alimentos extremamente viciantes. É a mesma coisa uma pessoa que é viciada em cocaína, em álcool, é a mesma coisa, é viciada em comida e a gente fica com compulsão alimentar. A gente quer mais doce. Quanto mais doce a gente come, mais doce a gente quer, né? Mais carboidrato a gente quer. A gente vai, as nossas papilas gustativas que tem na nossa língua, elas vão abrindo e a gente vai querendo mais, cada dia mais. E essa compulsão vai aumentando. Cada dia a gente tem uma necessidade de comer mais e cada dia a gente engorda mais. Então, essa técnica de usar o jejum intermitente para acelerar o processo de emagrecimento, para fazer esse detox hepático e para fazer essa limpeza, para você se sentir mais leve, mais focado, melhor e mais forte, é fantástica. Eu digo porque de março pra cá eu perdi 12,5 kg. Então essa experiência de ter iniciado o jejum intermitente pra mim funcionou demais. E no começo sim, eu tinha um pouco de dor de cabeça. De manhã você malhar em jejum. Quando você faz o jejum intermitente que você jantou 6 horas da tarde, muita gente, eu acho que eu não tô me sentindo bem. Primeiro dia, segundo dia, depois pronto, minha amiga, já fica tudo massa, fica tudo legal. E malhar assim que você acorda cedinho, 5, 6 horas da manhã, é o melhor horário e principalmente se você tiver feito o jejum intermitente. Por quê? Porque você vai queimar muito mais gordura. Você vai queimar muito mais gordura e você já vai usar o seu café da manhã como o seu pós-treino. Porque se você come antes de malhar, você ainda vai estar no processo digestivo. Então aí você não vai queimar tudo que você deveria estar queimando, certo? E por outro lado, quando você malha muito pesado, eu, por exemplo, se eu tomar café da manhã e for malhar, pode ser que eu passe mal. Por quê? Porque aí eu vou querer correr, eu vou querer, tá correndo, tá fazendo atividade mais pesada, que essa atividade mais pesada é o melhor pra gente. Pra perda de gordura, o que a gente tem que fazer é HIIT, é corrida, são essas atividades de crossfit, atividade que você corre, né? Essas atividades são as principais atividades para ajudar no processo de emagrecimento. A Ana perguntou, a minha dúvida é sempre o que comer na quebra do jejum. Certo, vamos lá. O que comer na quebra do jejum? Você pode comer, primeiro, o café. O café, o ideal na quebra do jejum é que você evite o açúcar, né? Então, toma um café sem açúcar ou se você tiver essa necessidade extrema, usa o stevia, certo? Ele é um pouco mais caro, mas ele é muito melhor, mais saudável, tem menos corantes, menos produtos que vão te intoxicar. Porque às vezes você faz um jejum desse, aí vai lá, coloca um monte de açúcar no primeiro café, não vai ser legal, não vai resolver, não vai fazer tudo que você queria que fizesse. Então a quebra do jejum no primeiro café da manhã é importantíssima. Então você toma um café, aí eu gosto de tomar uma água com limão, 20 gotinhas de própolis, coloco cúrcuma, né? Adiciono também a maca peruana, não sei se você já ouviu falar, é maravilhosa, minha amiga, é legal até pra melhorar a tua libido. E aí, você pode colocar as 20 gotinhas de própolis e
Pronto, fantástico. Outra coisa que você pode, depois dessa água com limão, com própolis, pode acrescentar gengibre, a cúrcuma. A cúrcuma, ela é um potente anti-inflamatório, então também vai ser maravilhosa. E aí, depois que você faz isso, você pode optar por fazer essa água com limão, com esse shotzinho antes de malhar, também não tem problema. Ou você pode depois que você malhar, mas é muito legal que você consiga ter o hábito, né? Adquirir esse hábito de malhar em jejum. Pra quê? Pra acelerar o processo do emagrecimento. Hoje, o que nós estamos falando nessa live é sobre emagrecimento, sobre pessoas que têm dificuldade para emagrecer. E por isso estou falando das diversas técnicas que podem auxiliar a aumentar, acelerar o metabolismo e aumentar o processo de emagrecimento. A primeira delas é o jejum intermitente. Agora a gente tá falando como que a gente vai quebrar esse jejum, tá? Então é um café, você pode fazer um suco verde, né? Tem várias receitas de suco verde na internet, com tudo que você tiver na geladeira relacionada a verde, né? Então, assim, depois eu vou deixar uma receita pronta nos meus stories, né, pra você. E aí, você vai lá dar uma olhadinha no suco verde. Então, o café, a prioridade é sem açúcar. Se você não conseguir de jeito nenhum, aí você coloca um pouquinho de stevia. Evitar pão. Evitar leite, porque o leite ele vai te inflamar, meu amigo. O pão não se quebra jejum com pão. Não se quebra jejum com pão. Você pode quebrar com um carboidrato que seja ali mais ou menos como uma macaxeira, uma batata doce, o ovo. Essa proteína do ovo você vai precisar, então é importantíssimo que você coma um ovo ou o cuscuz, né? O cuscuz também é maravilhoso. Se você gosta muito da tapioca, a tapioca ela não vai te inflamar como o pão, certo? Então você poderia fazer uma tapioca, mas o ideal é que para quebrar esse jejum, você quebre sem tapioca, sem farinha branca, sem nada dessas coisas. O ideal é fazer com o cuscuz mesmo, ou com a macaxeira, ou com a batata doce e o ovo, certo? E aí você pode acrescentar, se você quiser, a tapioca, a chia, né? As sementes, elas vão te ajudar muito, elas vão te dar uma sensação de saciedade também. E aí é legal que você coma ou um mamão, né? Um carboidrato com baixo índice glicêmico, né? Mamão, melão, laranja, acrescente essa fruta. E aí, quando for mais tarde, você toma o suco verde e os chás. Os chás, eles são maravilhosos e são extremamente digestivos também. Então, eles já vão acelerar o teu processo de emagrecimento. Você pode usar os chás termogênicos, né? Que vai ser chá mate, né? Tem muitos chás também que a gente pode até deixar essa receita. Marcilane, né? Eu sinto que meu corpo tá todo inflamado. Minha amiga, tem uma diferença enorme quando você começa a fazer o jejum intermitente, começa a tomar o shotzinho e malhar em jejum. Então aí eu já te passei três técnicas que quando você começar a usar, mesmo se você não tomar nada, não for atrás de ver nada, você já vai sentir uma diminuição dessa inflamação. Evitando o que, Marcilane, para diminuir aí essa inflamação? O pão, o leite, refrigerante, o açúcar do café, do suco. Evitar o suco, porque o suco, ele vem um excesso, né, de laranja. Não é você precisa de uma laranja, você vai tomar, 5 no suco, tá totalmente desnecessário. Evita o suco e introduz os chás. Começa a mudar esse hábito que você vai ver uma grande diferença, certo? Natuane Moura. Estou tentando engravidar e não tenho um ovário policístico, mas crescem muitos pelos no meu corpo. O que pode ser? Natuane, a gente precisa fazer uma avaliação hormonal, tá? Fazer exames aí, precisa realmente de uma consulta, porque não dá pra gente só pelos pelos do corpo dizer o que é que você tem, qual é o seu diagnóstico, se está tendo dificuldade, se é isso que tá fazendo você não engravidar, porque a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, na verdade, ela é uma síndrome, né? E a síndrome é alteração menstrual, a paciente fica pelo menos uns 3 meses sem menstruar, ou 6 ciclos sem a menstruação ou a alteração. Dismenorreia, que é dor, né, muita cólica durante a menstruação, ou mesmo a menstruação não vem e a paciente tem muita cólica, muita irritabilidade, muita espinha, aumento do peso por causa da diferença da resistência da insulina. Então, é uma paciente que tem mais dificuldade na perda de peso também e que acha que a síndrome dos ovários policísticos você só tem que ir lá e tomar o
o anticoncepcional, acha que isso vai resolver, na verdade isso vai piorar, porque se você tem SOP e toma anticoncepcional, quando você termina de tomar anticoncepcional, seus sintomas vão estar ainda mais fortes, você vai estar mais cheinha, mais obesa mesmo, vai ter mais dificuldade de diminuir, de queimar a gordura, vai estar com mais espinha depois, porque na hora que você para, o anticoncepcional, para que ele é usado na SOP? Para melhorar os sintomas. Porém, não cura. Para você entender a cura da SOP, você tem que ir mais dentro. Você tem que procurar desinflamar. Entendeu? Você tem que desinflamar. Para curar a SOP, a primeira coisa que você precisa alterar na sua vida é a sua alimentação, é a sua atividade física, porque a sua resistência à insulina precisa normalizar, entendeu? Então, você precisa desse equilíbrio. O seu corpo precisa desintoxicar. E uma técnica maravilhosa também para quem tem SOP é justamente essa. É você entender que o jejum intermitente vai te ajudar muito também nesse processo. Natuane, eu sou do Rio de Janeiro, como faz pra marcar uma consulta? Meu amor, tem um link na bio, você vai lá e aí você vai falar direto com a secretária, tá bom? Ana, já anotei a receitinha. Ana, depois você vai me contar como você vai melhorar, porque é fantástico, é incrível. Eu digo por mim, são 12,5 kg a menos de março pra cá, são 12,5 kg a menos, e esses 12,5 kg a menos, eles foram embora e veio pra mim energia, disposição, alegria, sabe? O cansaço diminuiu e tudo tá ligado também ao nosso segundo passo do emagrecimento. Qual é o segundo passo do emagrecimento que nós estamos vendo hoje? As alterações hormonais. Porque, minha amiga, é muito difícil uma pessoa que tá com os hormônios tudo desequilibrado conseguir emagrecer. É muito difícil. Por quê? Porque vai estar ali esses hormônios tudo alterado e ela não vai conseguir. Uma pessoa que usa anticoncepcional, por exemplo, ela vai travar a testosterona, ela vai diminuir a produção da testosterona, porque vai entrar muito estrogênio aumentando. Aí o estrogênio diz: ei, povo, ei, hormônios, vai baixando aí, porque tem muito hormônio aqui já. Aí faz o quê? Baixa a progesterona. A progesterona, ela ajuda a mulher a engravidar. A progesterona, ela ajuda a diminuir a retenção de líquido. A progesterona deixa a mulher com a sensação de bem-estar. Então, você usa um anticoncepcional e todo dia você diz pro seu corpo: ei, corpo, diminui os meus hormônios maravilhosos, deixa eles lá embaixo, porque tá com muito estrogênio aqui. E aí você faz uma sobrecarga no seu fígado, aumenta a sua resistência à insulina, né? O que você precisa? De um detox hepático, minha amiga. Você precisa de soroterapia, minha amiga, para acelerar essa desintoxicação. E precisa tirar o anticoncepcional da sua vida, porque junto com o anticoncepcional vem muitas outras complicações que você não merece. Você não merece viver cheio de complicação. A gente nasceu para ser livre, eu sempre digo isso. A gente não nasceu para ser dependente de nenhum tipo de remédio. A gente nasceu para ser livre e olhar para o nosso corpo com respeito, olhar para todos os ângulos do nosso corpo, para o nosso metabolismo, para o nosso bem-estar, se a gente tá cansada, se a gente não tá cansada, e a nossa libido, viver tendo uma vida sexual top, é o que a gente merece, é o que nós nascemos para fazer. Outro fator agora, falamos do jejum intermitente, aí falamos do uso de anticoncepcionais, assim como o uso de alguns antidepressivos, que não só aumentam a retenção de líquido, como te dão realmente mais fome, minha amiga. Te dão mais fome, abre o apetite de verdade, porque desregulam a cascata hormonal. Então quer dizer que não vai usar antidepressivo. Vai usar, certo? Vai usar. Mas o que eu quero que você entenda é que você não pode ser dependente de nada para a sua vida inteira, para o resto da sua vida. Se é necessário usar, você usa enquanto você tá com crise, mas junto a isso, você muda sua alimentação, muda sua cabeça, muda seu estilo de pensar, muda o seu estilo de vida, para que aí você se encontre e você consiga ir se libertando de toda a medicação e de tudo que tá te prendendo, te amarrando, tá? Na menopausa, por que as mulheres na menopausa têm tanta dificuldade, né, de emagrecer?
emagrecer. Por quê? Porque a maioria delas não fazem a reposição hormonal. E aí o estradiol delas vai baixar muito. Então elas vão perder a composição corporal. Porque o estradiol, quando ele diminui, ele altera a composição corporal da mulher. Então a massa muscular ela vai perder e vai aumentar a gordura, né? Vai aumentar a gordura ali abdominal e nos lugares que são mais difíceis ainda de perder. Então, por isso é tão importante para a mulher na menopausa a musculação, não apenas a caminhada. Só a caminhada não vai resolver. Por quê? Porque ela precisa de força, ela precisa de equilíbrio, ela precisa da endorfina que é liberada na musculação, ela precisa para ela produzir mais testosterona. Quando ela malha mais, a testosterona vai aumentando. E não adianta uma mulher na menopausa que tá com os hormônios tudo desregulado querer emagrecer, porque ela não vai conseguir. Ela precisa de uma remodulação hormonal. Ela precisa o quanto antes para que a vida dela seja renovada, seja transformada de novo. O nosso corpo, ele é incrível, ele é maravilhoso. E essa cascata hormonal, ela precisa ser respeitada, certo? Leandro, meu querido, um abraço. Então, vamos lá. Dentro da menopausa, né? O estradiol, sabe o que ele faz também? Ele estimula a produção de colágeno. Então, a mulher sem o estradiol, ela vai ficar com um monte de ruga. O bigode chinês vai aumentar, né? Aquelas rugas aqui, né? Aquele daqui. Então, assim, quando essas rugas aumentam, a mulher vai precisar de quê? De mais colágeno. O estradiol, sabe o que ele faz mais? Ele estimula a grelina. Então, a mulher tem mais fome ainda na menopausa, né? Então, ela adoece mais, ela tem uma resistência à insulina, ela tem essa gordura visceral muito maior. Então, ela precisa do quanto antes de uma remodulação hormonal, de um equilíbrio. Ela precisa que os hormônios dela estejam equilibrados para ela conseguir acelerar o processo de emagrecimento, para ela conseguir perder peso da maneira certa o mais rápido possível. Com a reposição hormonal, a mulher, ela diminui muito o risco de AVC, de infarto, e é completamente diferente do que as pessoas falam. As pessoas falam, reposição hormonal dá câncer, reposição hormonal eu não sei se vocês já viram. Quem ganhou o prêmio Nobel de Medicina esse ano foi um brasileiro que começou a usar a testosterona justamente para curar o câncer de próstata. Imagina que vai completamente contra, né? Contra tudo que as pessoas estavam ali falando, tudo que as pessoas estavam ali preconizando. Então, não fique sem os seus hormônios no lugar. Não fique sem esse equilíbrio. Entenda que o seu corpo precisa de equilíbrio. E você é responsável por equilibrar essa cascata hormonal para que você viva bem, para que você tenha atividade sexual legal. Na menopausa, a mulher tem muito problema na atividade sexual, porque não lubrifica de maneira adequada, dói, arde. Então, vem junto com isso uma cascata de dores de ansiedade, de preocupação, de problemas com o marido. E quando ela começa a fazer essa reposição hormonal, começa a colocar os óvulos de progesterona, né, via vaginal, ela já vê uma diferença incrível e ela já começa a ter outra vida. Então a remodulação vai ser essencial, vai ser assim importantíssimo, tá? Então assim, entenda que quando os seus hormônios eles começam a cair, você vai engordar. Tá? Você vai engordar. E a primeira coisa que você tem que avaliar, que você tem que procurar um médico e avaliar é a sua tireoide. Se você tá cansada, com sono todo o tempo, acorda com vontade de dormir, né, engordando, sem conseguir emagrecer, com muita indisposição, com a unha quebrada, o cabelo caindo, você precisa avaliar a sua tireoide. Porque quando a nossa tireoide tá desregulada, e aí a gente faz um hipotireoidismo, que é uma diminuição da produção desses hormônios tireoidianos, a gente fica desse jeito, com todos esses sintomas. Então, se você tá muito cansado, irritado, com tendência mais assim depressivo, muito sono, cabelo caindo, libido lá no chão, a primeira coisa que você precisa procurar é como está a sua tireoide. Porque a tireoide, ela regula tudo, inclusive a frequência dos batimentos do nosso coração, tá? Um dos fatores que faziam com que eu, Isabelita, não emagrecesse era o meu hipotireoidismo, que era uma tireoide,
um hipotireoidismo completamente desregulado, né? Eu tenho um Hashimoto mesmo. Então eu falava, ai, é genético, ai, tudo bem, é isso mesmo, eu vou só tomar aqui essa levotiroxina para repor só o T4. Ainda tem essa, minha amiga, porque quando você tem hipotireoidismo, você faz 3 coisas que você não pode fazer. A primeira delas, você usa flúor na pasta de dente. O flúor antigamente era usado para tratamento de hipertireoidismo, ou seja, você vai ficar com mais hipotireoidismo ainda. A segunda coisa, você fica completamente inflamada comendo qualquer coisa e achando que é tudo por conta da sua genética e não se responsabiliza por nada. Minha amiga, ó, esse negócio de você não se responsabilizar por nada já deu. Essas mimimi, é porque a genética não cola mais. Você é responsável pela sua saúde. Então você tem que cuidar para você não viver inflamada. E a terceira coisa dentro dessa questão da tireoide é você entender que a tireoide, ela vai regular tudo, desde a sua parte sexual, da sua libido, desde essa unha que vai melhorar, esse cabelo que vai melhorar, desde que você se levantar, melhorar essa energia, tudo. E a terceira coisa para você regular essa tireoide é você entender que muitas vezes só a levotiroxina não resolve. Por quê? Porque só a levotiroxina repõe só o T4. E o T4 ele precisa se transformar em T3, que é a forma ativa, para conseguir fazer com que a tireoide esteja liberando a quantidade dos hormônios que você precisa dentro do seu corpo. Muitas pessoas não conseguem transformar esse T4 que está recebendo a levotiroxina em T3. Então, o que é que acontece? Como não transforma, vai atrapalhar o cortisol, vai atrapalhar tudo. Aí não transforma o T4, T3, cada vez vai aumentando mais a levotiroxina. Eu tomava 25, depois eu fui tomar 50, depois era 100, depois era 150 e assim por diante. Por quê? Porque o seu corpo completamente inflamado, com essa inflamação crônica, não consegue transformar esse T4 em T3, que é a formativa. Então aí você vai continuar muito cansada, vai continuar indisposta, vai continuar com a libido baixa, vai continuar morta na farofa e pronto, acabou. É porque a minha genética que é assim. Se fosse a sua genética assim, minha amiga, eu só tenho uma coisa pra lhe dizer, você tinha nascido com isso. Você tinha nascido com isso. O que eu quero que vocês peguem o pulo do gato hoje é que você entenda que a epigenética, que é o que você tá colocando pra dentro, observar toda a comida que tá entrando, tudo que você tá usando no seu dia a dia de contaminantes ambientais, né? Substituir essa pasta com flúor, né? Com cheio de produtos intoxicantes, né? E observar isso, ter um olhar diferente. O iodo e o cortisol, ele, 50% da taxa metabólica basal vai ser ali sono, né? Então, o pico dos hormônios acontece que horas? Acontece à noite, 10 horas. Então, o que é que eu recomendo? Que você coma até 6, 7 horas da noite. Pra quê? Pra na hora que o pico dos seus hormônios estiver no 12, você não esteja fazendo digestão. Você esteja ali esperando, né, que vai para a fase 3 do sono REM, que o seu GH, né, aumente, que é o hormônio do crescimento, que vai queimar a gordura e você vai ter o seu ciclo circadiano bem regulado. E aí você vai acordar com energia, vai acordar melhor, respeitando o ciclo circadiano e entendendo. Porque você precisa entender. Você precisa entender que tudo tá ligado, né? O sono tá ligado aos hormônios, que tá ligado a uma vida saudável, que tá ligado a uma alimentação, que tá ligado a uma pessoa que tá fazendo atividade física regular e que tem uma vida completamente diferente de uma pessoa que não tá nem aí pra nada, que vive inflamada, que acha que tudo é culpa da genética e tchau. A conexão tá caindo um pouquinho hoje. Então, assim, outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês, assim, é que o nosso corpo, ele tem uma memória metabólica, né? Então, o nosso organismo, ele desenvolveu a capacidade de armazenar gordura. Por que isso aconteceu? Porque antigamente, né, a gente vivia nas cavernas e a gente se alimentava uma vez por dia, às vezes 2 dias sem se alimentar. Então, o nosso corpo é tão inteligente, tão maravilhoso, tão perfeito, que começou a armazenar gordura. E a indústria, né, cheia de vícios, colocou um monte de vícios, né, para que a gente estivesse cada dia querendo mais, comprando mais, encheu as prateleiras do supermercado de doces, de produtos viciantes, de refrigerante, que não só nos intoxica,
Mas deixa a gente extremamente, meu amigo, viciado, extremamente compulsivo, porque as pessoas acham que compulsão é só por droga, é só por álcool. Mas existe compulsão pior do que compulsão por doce, que a pessoa quer doce. Cada vez mais ela quer mais e mais e mais, e isso não tem fim, né? Agora, nós falamos do jejum intermitente, falamos da importância da remodulação hormonal, falamos um pouquinho sobre a questão da tireoide, falamos um pouquinho sobre essa questão de você... o que é que você vai quebrar esse jejum intermitente quando você for quebrar ele, que isso é muito importante. Falamos dessa importância da prioridade de você jantar à noite, certo? Até 6, 7 horas da noite no máximo, para que o seu intestino durante a noite, os seus hormônios tenham o pico máximo da produção deles e tudo se regularize. E agora eu quero responder algumas dúvidas relacionadas à alimentação e à perda, né, de gordura. A primeira pergunta que sempre fazem é se você pode treinar em jejum. A gente falou que sim, né? Porque você vai utilizar as suas reservas, né? Você vai utilizar as suas reservas, então vai acabar que você vai perder muito mais gordura. E sempre colocar um treino com HIIT, né? Com funcional, com caminha e corre. Isso vai ajudar muito. E que horas vai ser mais importante os exercícios físicos? Todas as horas, mas é muito melhor que você faça de manhã, cedo, né? Pelo menos antes do almoço. E se você não conseguir, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, que aí você já usa o seu jantar como pós-treino, né? E não precisa acrescentar muita coisa. Por quê? Porque se você faz atividade física depois de 6 horas da noite, o seu cortisol vai aumentar muito e aí vai atrapalhar o seu sono e vai desregular tudo de novo, certo? Então o cortisol, ele é muito bom para ele estar no pico pela manhã. Por quê? Porque o cortisol alto de manhã, as pessoas deixam o cortisol, é o vilão, porque é o do estresse. Mas de manhã a gente precisa de um cortisol altíssimo pra gente ter energia, pra gente ter força, pra gente ter disposição, pra gente estar vivendo bem, entendeu? Quando a gente acorda com cortisol baixo, a gente acorda sem força, a gente acorda querendo dormir. Aí tem que abrir a janela, dar uns pulos e dizer, não, minha amiga, peraí, se levante, vá viver, que tem um mundo lá fora, então... E a gente precisa de força, de ânimo, de disposição, certo? Outra pergunta que fazem é a questão do limão, né? Ah, e o limão emagrece? Na verdade não existe nenhum alimento que você vai comer que vai emagrecer, certo? Existem técnicas, existem chás que você vai comer, que vai ajudar a perder líquido, que vai diminuir a retenção de líquido, esse tipo de coisa. O limão, ele vai te desintoxicar. Por quê? Porque ele vai liberar enzimas digestivas, né? Vai atuar aí na bile e vai alcalinizar o organismo, né? Então, ele vai melhorar muito. Ele é baixa caloria, ele tem vitamina C e você pode fazer o suco verde com limão. É legal antes das refeições não você tomar um copo de água, porque outra coisa que perguntam muito, pode tomar suco nas refeições? Não é legal. Por quê? Porque ele vai diluir suas enzimas digestivas e vai distender ainda mais sua barriga, né? Então, mas o shot de limão, um pouquinho de limão antes do almoço ou do jantar vai ser maravilhoso, porque ele vai deixar o teu estômago ácido e a fisiologia, a coisa natural é essa. É na hora de digerir o alimento, tá ácido para quebrar o máximo possível o intestino absorver da maneira adequada, porque senão vai tudo para as fezes e você não absorve as coisas boas que deveriam ter absorvido da alimentação, certo? Outra pergunta, né? Aí a gente falou do que a gente vai quebrar, falamos do café, a gente coloca um café, né? E aí a gente coloca um carboidrato complexo, ou tapioca, ou batata doce, ou macaxeira. O melhor é que não use a tapioca para quebrar jejum e nem o pão, né? O pão de jeito nenhum, o leite de jeito nenhum. Para quebrar jejum, não, tá? Para quebrar jejum, o legal é você colocar o quê? Cuscuz, batata doce, macaxeira, carboidrato complexo e a proteína, 2 ovos, né? 2 ovos, perfeito. E aí você pode colocar fibras, certo? Aí o whey, o amino, ele é legal para não perder a massa, né? É legal para ganhar massa usar o whey ou o amino, tá? Mas em outro momento a gente abre pra gente falar muito mais, conversar mais sobre isso. Sempre lembrar dos aeróbicos, dos exercícios aeróbicos, que a pessoa pergunta assim, mas a gente faz há tanto tempo, o corpo acostuma mesmo. Então você precisa sempre ter mudanças, né? Mudanças tanto no treino como na alimentação, para que o seu corpo não acostume com aquilo e ele consiga depois perder, certo?
Outra coisa, a gente falou, né, que não adianta você comer pra treinar, né, porque você vai fazer a digestão, o pâncreas vai liberar muita insulina, aí a insulina vai bloquear e não vai queimar a gordura como deveria. Então, o melhor é que você vá treinar. Aí nós falamos um pouquinho da menopausa, dos anticoncepcionais, né, dos tipos de remédios que a gente toma que acaba atrapalhando, mas a primeira coisa que eu quero, assim, que você mude é a sua mente, porque a única coisa que você faz só por você é a sua atividade física, a sua dieta. É observar o que tá entrando, quais são os seus hábitos de vida, né? Eu lembro que quando eu voltava pra casa, eu queria comer muito rápido, porque eu queria ficar só com meus filhos, que eu ia morrendo de saudade deles. E aí eu passava sempre no McDonald's, ia comendo muito rápido, comia o sanduíche, tomava a Coca-Cola, a batata frita e o sorvete depois. Pra quê? Pra comer logo, pra chegar em casa e ficar só com as crianças e não perder tempo comendo. Imagina o mal que eu tava me fazendo, né? E tudo por quê? Por um hábito. Porque eu já tô acostumada, eu já passo lá e o nosso cérebro, ele quer o que é mais fácil. Ele quer aquilo que a gente já tá habituado, que a gente já faz com frequência, que a gente já faz sempre. Se você prestar atenção, você liga pro mesmo sanduíche, liga pra mesma pizzaria, pro mesmo lugar, eles vão deixar na sua casa. Essa facilidade, esses hábitos criados é o que faz com que a gente engorde. Às vezes você nem é apaixonada por aquilo, mas pelo hábito, porque tá todo mundo fazendo, você vai e faz. Então, essa questão de você mudar a sua mente para emagrecer e você criar novos hábitos, você evitar esse tipo de rotina que você tinha antes e colocar rotinas novas, rotinas de treino, rotinas de alimentação, isso vai te fazer um bem danado, minha amiga. Isso vai mudar a tua vida, isso vai fazer com que você se olhe com muito mais força. Uma pessoa que faz jejum intermitente, ela começa a ficar forte no corpo, porque uma pessoa, quando ela começa a ficar forte no corpo, ela também começa a ficar forte na mente, porque ela começa a pensar, eu consigo, eu posso, eu aguento, e isso é sensacional. Você não precisa ter medo de fazer jejum intermitente, porque o medo, ele tampa ele tampa os nossos olhos, ele não deixa a gente ver e ele não deixa a gente alcançar os nossos objetivos. Então, quando a gente tá com medo, a gente não consegue ir pro próximo passo. A gente fica muito travado. Não precisa ter medo de jejum intermitente, ele não vai te fazer nenhum mal. Eu nunca ouvi falar ninguém que morreu de fome tendo comida em casa. Aquela tua amiga, morreu fazendo jejum intermitente. Tu já ouviu falar? Não existe, minha amiga, porque ninguém morre fazendo jejum intermitente, certo? Você fica com uma dorzinha de cabeça, alguma coisa ali, algum mecanismo que o teu corpo vai querer que tu volte a comer muito, né? Porque você tá realmente intoxicada, tá viciada. E essa abstinência, ela é normal e comum no começo, quando você vai adquirir o hábito de fazer jejum intermitente. Então, as pessoas pensam sempre na comida como algo que traz conforto. Eu passei o dia trabalhando, então eu vou comer porque eu mereço. Você já ouviu isso? Eu vou porque como se fosse um consolo, uma recompensa de você ser legal, de você ser bom, de você ser honesto. E na verdade, essa recompensa é péssima pra sua vida. É uma péssima recompensa, porque se você come pra se recompensar, você vai ter uma recompensa pior ainda, que é um estilo de vida péssimo, que é uma gordura abdominal acumulada, que é uma diabetes, que são doenças que vão te levar, podem te levar até pra morte, entendeu? Então, não coma por consolo, não coma por conforto, não coma por recompensa, busque a recompensa, o conforto, o consolo. Em quem você acredita, na sua fé, no seu espírito. Internalize as coisas que você precisa e junto a isso vai tomando um chazinho morninho, quente, vai tomando água. Hora dessas 6 horas da tarde, para quem não dorme bem à noite e quer emagrecer, pode começar a tomar chá. Faz uma garrafa de chá e vai tomando a cada 1 hora, toma um chazinho ali de melissa, um chazinho verde, né, associado. Vai tomando chazinho de camomila, de folha de maracujá. Tudo isso vai te ajudar muito. Outro fator importante é o teu bem-estar. Se preocupa em olhar para o teu bem-estar. Tu tá comendo tudo, mas tu tá dormindo bem? Tu tá comendo tudo, mas como é que tá a tua vida sexual? Eu não tenho mais libido pra nada, tenho mais desejo de nada. Então, minha amiga, não tá normal. É comum, mas não é normal. Você merece viver uma vida sexual top. Se você não tá vivendo, precisa arrumar o que não tá legal. E a última coisa é a massa muscular.
Às vezes, você tá fazendo uma dieta, tá fazendo atividade física, tá regulando seus hormônios, aí você fala, ai, mas eu não tô perdendo o peso que eu queria. Como é que eu faço, pelo amor de Deus? Minha amiga, às vezes a massa muscular, ela é muito pesada. Então, se você tá malhando com frequência, você tem que, às vezes, se desligar um pouquinho dessa balança pra você não pirar. Pra você não ficar louca também, porque a massa muscular ela é muito pesada. Então, observa isso, observa como que tá essa bioimpedância, como que tá a questão da massa, porque existe uma diferença entre peso e composição corporal. Se o seu percentual de gordura tá baixando, então, ó, maravilha. E é isso que eu queria falar pra vocês. Por hoje é só. Até a próxima semana, a gente tem mais live, terça e sábado, a gente vai deixar marcado aí esses dias pra gente conversar, pra gente tirar, pra que eu possa tirar suas dúvidas, encaminhar essa live para o máximo de pessoas que você conhecer, deixa sempre os seus comentários, as suas dúvidas, que eu tô aqui, tenho o maior prazer de dividir o meu conhecimento com você, tô aqui pra te ajudar, pra te tirar de uma vida média e te levar para um outro patamar, de uma vida em plenitude, de uma vida com força, de uma vida com energia. E quero que você comece a observar a sua epigenética, o que você tá comendo de fora, quais são os fatores externos que estão impedindo não só o teu emagrecimento, mas a tua felicidade, a tua plenitude, o teu bem-estar, a tua conexão espiritual, né, com o teu Criador. O que é que tá te impedindo? O que é que tá te impedindo de viver o melhor de Deus na tua vida? O que é que tá te impedindo de caminhar para a liberdade, sem a necessidade de medicações diariamente, sem estar presa a nada? Então, o que tá te impedindo e o que tá afetando a tua saúde é nesse ponto que você precisa olhar e se cuidar e agir. Não é para ser igual o peixe morrer pela boca, não, minha amiga. Vamos mudar e vamos ter um novo posicionamento. Tá bom? Por hoje é só. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijo enorme no coração e até a próxima semana.